Eu quero agradecer essa oportunidade, né, para relembrar como iniciou essa minha trajetória a chegar até aqui. A minha trajetória, meus irmãos, começou com um sonho que eu sonhei quando eu era jovem. Um sonho muito estranho. Eu me perdia na estrada e quando eu chegava perto de uma porteira, tinha uma colina na frente e tinha duas colunas e um portão grande como se fosse um curral de gado, aquele grandão quando entra numa fazenda, não é? E quando eu chegava perto daquela porteira, eu acordei. E isso eu sonhei por mais de 30 anos. Quando eu chegava, eu acordava. Quando eu tinha, voltando um pouco atrás, quando eu tinha 8 anos, nós fomos uma família que nós não éramos católicos. Meu pai gostava de espiritismo, a família da minha mãe era toda macumbeira. E eu fui possuída pela primeira vez, eu tinha 8 anos, no ano de 64. E depois disso, quando eu completei 15 anos, eu era mãe de santo, aos 15 anos. E então, quando foi no ano de 74, no dia 26 de maio de 74, meu pai e minha mãe aceitaram Jesus como Salvador. Aceitaram Jesus na Assembleia de Deus, todos dois embriagados. E daquele tempo, a casa já estava revirada, meu irmão já tinha me botado para fora de casa, eu vivia numa casa vizinha, e é assim, mamãe aceitou Jesus em 74, e a gente todos aceitamos Jesus também. Ela pegou e juntou o terreiro, que era o terreiro de macumba, a mamãe quebrou tudo, jogou tudo fora, não deixou mais nada. Até um quadro grande que tinha de coração de Jesus, todo mundo ignorou, porque ela também jogou fora. E assim o ano foi passando, e quando já vou pular para o ano de 2003. Quando foi no ano de 2003, eu sonhei o mesmo sonho, que eu sonhava só uma vez no ano, esse sonho. E quando eu chegava naquela porteira, eu pensava que era em Cascavel, que eu estava na casa do meu avô. Quando eu toquei na porteira, a porteira se abriu. E eu, até o dia que eu estou aqui, não sonhei mais. Aí começou a vida, aí nessa hora começou a minha história. Eu não gostava da Assembleia de Deus, eu fui para a Batista. Quando eu cheguei em São Paulo, eu conheci a Adventista, mas eu não tive muito interesse. O bairro que eu morava, eu ficava numa igreja, porque eu não ia era longe, não era da igreja. Aí eu voltei para o Ceará. Quando eu cheguei aqui no Ceará, foi a época em que eu me separei e eu fui para a Universal. Na Universal eu aprendi uma coisa, a exercer a pouca fé que eu tinha. A única coisa que eu trouxe boa da Universal foi a fé. E quando eu cheguei, eu ficava procurando, faltava algo em mim, não dava certo. A igreja que eu ia, faltava uma coisa, tinha uma coisa diferente. Até que eu fui morar numa colina, houve uma revolta do marido da minha filha, ele saiu atrás de matar todo mundo, era aquela coisa. Eu disse, quer saber uma coisa? No tempo que eu morava de aluguel, eu tinha paz. Era a época de Fogueira Santa de Israel. Eu peguei, vendi minha casa e participei da Fogueira Santa de Israel. Aí, quando eu participei da Fogueira Santa de Israel, este homem endoidou porque queria roubar o dinheiro e não conseguiu. Aí, quando a gente veio para cá, eu vim para Pacuti, numa madrugada, trouxe a família, que era 8 pessoas, trouxe a mulher dele, os filhos que ele andava atrás de matar, a nós duas,
Aí eu vim. Aí eu fiquei na colina, num lugar distante. Aí quando foi um dia, eu cheguei, eram umas 4 horas da tarde, eu peguei tinha um alpendre na cozinha, quando eu toquei a mão, o roçado já estava queimado. Lá estava eu no meio da porteira, os 3 coqueiros de um lado, as mangueiras, o caminho e o chão preto que estava queimado, roçado. Eu digo, Ciane, está aqui meu sonho. Mas para que eu chegasse até lá, eu sofri um bocado. Eu passei 2 meses escondido, sem roubar e sem matar. Aí eu volto, vim morar no centro da cidade de Pacuti, e tinha uma Universal lá, e eu fui. Aí, quando um dia, o irmão disse assim, que a gente precisava enriquecer. Eu digo, irmão, o senhor quer saber de uma coisa? Eu não ando atrás de riqueza, não, eu ando atrás de salvação. Irmã, não posso fazer nada para a senhora, e nem eu. Aí eu digo, quer saber de uma coisa, menina? Eu vou seguir mais para frente. Aí, quando foi um dia, eu estava na igreja, aí chegou um rapazinho, ele começou a cantar um hino tão diferente. Eu digo, meu Deus, mas de onde saiu isso? Aí eu fui buscar as igrejas. A Assembleia de Deus não era, a Batista também não, nunca fui para a Presbiteriana, na Universal não era. Eu digo, meu Deus, de onde saiu esse menino? Aí, quando ele saiu, eu perguntei, irmã, quem é aquele rapaz? Irmã, é um irmão que ele é de Horizonte, e ele está morando aqui. Eu digo, puxa. Aí eu escutei, aí quando foi depois, o irmãozinho veio de novo. Aí ele perguntou, irmã, o irmão, aqui é o irmão Silvio. O irmão Silvio está perguntando quem tem filhos que queira estudo. Aí eu digo, eu sou a maioria. Na igreja eu era a maioria porque só quem tinha filho era eu. Tinha um bocado de menino. Eu tinha um bocado de menino. Eu era regente do conjunto infantil e regente do conjunto de senhora. Aí eu aceitei, a outra irmã não aceitou. Aí eu aceitei em novembro de 2011 ele dar estudo meus meninos. E ele ia lá para casa dar estudo meus meninos. E nisso começou a nossa amizade. Essa criança que apareceu nesse instante aí. Aí, então... E o Silvio começou a evangelizar, mas tinha um problema. O Silvio não tinha dinheiro. O Silvio estava vindo da cidade dele trabalhar em Pacuti, na maior da dificuldade. Quando o rapaz namora com a moça, ele precisa ter condição financeira, né? Para poder casar. Aí, então, desta vez foi o contrário. O Silvio tinha a palavra. O Silvio tinha como ganhar alma para Jesus, mas não tinha onde botar ninguém. E ia haver um retiro, aí convidaram a irmã Eliane e o irmão Valdir. E o irmão Valdir vai e convida a Juscelene. A Juscelene participou desse retiro lá na Vazante, e foi onde a gente conheceu a Juscelene, eu já conhecia o Silvio, e completou o que faltava. O Silvio não tinha condição, tinha palavra, e a Juscelene veio com a condição financeira. E quando foi em abril, a Juscelene visitou a minha casa, e elas já tinham olhado um ponto, uma casa vizinha à minha casa. Aí a Juscelene se preparou, alugaram a casa, consertaram, derrubaram, fizeram a igreja, fizeram o tanque, fizeram a igreja, ficou completa. E quando foi no dia 11 de maio, houve a inauguração da igreja, aí toda a minha casa batizou nesse dia. Aí, como eu disse para a irmã Eliane do irmão Valdir, foi o casamento perfeito. O Silvio tinha a palavra, mas não tinha o dinheiro. Veio a Juscelene, então, hoje tem a igreja lá em Pacuti, né? Então, nós agradecemos a essas 2 pessoas, o Silvio e a Juscelene. E hoje eu estou aqui no Baturité, me congrego junto com o Emanuel II, né? Já me congreguei com o irmão José Filho, mas como era muito longe, gosto muito do Putiú,
ou do Coió, mas tem uma subida, e aí eu estou com os ossos que não valem mais nada. Eu vou para a igreja dia de sábado, e nem toda da semana não tem condição de eu ir, porque além de eu costurar, aí o culto é mais perto, aí eu vou. E eu agradeço muito a Deus por ter conhecido uma família maravilhosa, como foi essa. Então, quando eu conheci, eu lembrei, era o que estava faltando. Aí um irmão disse a irmã disse para mim, irmã, agora a senhora vai viver tomara que a senhora não caia, que a senhora só vive pulando de galho em galho, mas o galho que eu pulei dessa vez, eu segurei de verdade. Amém, amém. Que maravilha, minha irmã. Que coisa linda. Muito bom ouvir o seu testemunho, viu? Louvado seja Deus. Deus continue abençoando a sua caminhada. Que Deus continue abençoando a sua caminhada. E, com certeza, o seu testemunho fortalece a cada um de nós e por onde ele passar, vai estar fortalecendo as pessoas. E aí o hino. Ah, sim, qual era o hino? Qual era o hino? Era obedecer é melhor do que... Quer dizer que eu só vivia sacrificando, mas não obedecia. Olha aí. Não vivia obedecendo. Muito bem. Foi este hino que o Silvio cantou. Mas e hoje o Silvio é como um filho para mim, né? O Silvio passou a ficar na minha casa e eu quero muito bem o Silvio, faz 10 anos. E na realidade, a senhora que é filha dele. Viu? Ao contrário. Foi ao contrário. Ele evangelizou os meus filhos. Eu não fiz estudo, eu estudei sozinha. Olha aí. E o Silvinho fechou a janelinha, acho que ele está chorando. Abre a janela, Silvinho. Então, para ver como é que o homem e a mulher de Deus, por onde passa, é como perfume, né? O que aconteceu com o Silvinho, o testemunho desse menino maravilhoso que a gente ama muito. O Silvio sofreu muito dentro do Pacuti, meus irmãos. O Silvio sofreu. Ele dizia um dia para mim, irmã Cássia, eu vou desistir. Eu digo, Silvio, presta atenção que o povo de Israel passou 40 anos no Egito. É um dando força para o outro. O Silvio passou 40 anos de sofrimento. O Silvio passou 4 anos de sofrimento dentro do Pacuti e Deus restaurou tudo para ele. Por os 40 anos. Esse menino... Um ano para cada 10. Né? Ainda bem que Deus reduziu os anos dele no sofrimento. Esse menino é de ouro. E aí encontra a outra mulher de Deus, que é a Jusilene, e vai fazendo foi o casamento perfeito. Amém. Vai fazendo a corrente do bem. Vamos encerrar aqui, mostra o testemunho, que a gente vai ter ainda a palavra. Que Deus te abençoe muito, viu? Muito obrigada.